Olá, meus irmãos, graças a Deus. Vamos para mais uma aula do nosso curso de bacharel em teologia e teologia ministerial. Esta aula será gravada tanto para os alunos das turmas presenciais, como também para o pessoal, tá certo? De uma forma mais exclusiva da turma online. Então, quem faz o curso online, tá certo? Terá acesso às aulas gravadas. E para quem perdeu e não veio para a aula presencial, tá certo? Terá também assim acesso à aula. Então, dando continuidade à matéria de profetas maiores, tá certo? Nós falamos na primeira aula da parte introdutória do que é a atuação profética no Antigo Testamento. Falamos também que antes de o ministério profético ser oficializado, se tornar um ofício, muitas pessoas profetizaram, mas que não eram profetas de forma conhecida, reconhecida e oficializada em Israel, pois o ministério profético no Antigo Testamento era um ofício, certo? Diferente da atuação profética no Novo Testamento, que envolve o ministério e o serviço ministerial. Ok? Então vamos lá. Falamos também de algumas particularidades. Nós falamos do Reino Unido de Israel, que passou aproximadamente 120 anos em 3 fases no reinado de Saul. Israel passou como Reino Unido 40 anos. Logo após, no reinado de Davi, Israel passou também mais 40 anos unidos, totalizando 80. E depois, com o reinado de Salomão, mais 40 anos, totalizando 120 anos do Reino Unido. Falamos também que depois da morte de Salomão, no ano de 930, 931 aproximadamente, vai haver uma insurreição no reino. Seu filho Roboão vai assumir o trono, só que era um rei ímpio, vai dar ouvido aos jovens e desprezar o conselho dos anciões, vai impor impostos altíssimos e vai haver uma insatisfação por parte do povo, e o povo vai constituir Jeroboão como seu rei. E neste período aí, a nação vai se dividir em Reino do Norte, Israel, cuja capital era Siquém, depois passa a ser a cidade de Samaria, a capital, e Reino do Sul, Judá, ok? A cidade de Jerusalém como capital, ok? Então, Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Falamos também do chamado de Isaías, tá certo? Antes de Uzias e depois de Uzias. Falamos que do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías profetiza, enquanto Uzias, que era o seu primo segundo a tradição, ainda ele estando vivo. Do capítulo 6 em diante, Isaías profetiza, tá certo? Onde ele tem a revelação, onde Deus aparece, sentado sobre um lado, sobre um trono. Nós falamos que quando Deus se revela a ele, ele estava dentro do templo, ok? Falamos também que no capítulo 1 ao capítulo número 5, Isaías ele profetiza, mas ele não dá tanta vazão, ele não se envolve, tá certo? Como deveria envolver-se, pois ele estava apegado e queria exercer uma função, certo? Maior do que a que ele já exercia dentro do reinado do seu primo Uzias, ok?
Então vamos lá. Na aula de hoje vamos estar falando, tá certo? Da vocação profética. Existem algumas expressões que iremos estar aqui citando, certo? Do que seria o profeta, né? Tem a expressão aí hebraica, rosério, que significa vidente, pois naquela época também o profeta, ele era chamado de vidente. Parece que esta expressão aí, rosério, vidente, ela enfatiza mais as visões e os sonhos, que é uma das formas de Deus se revelar naquela época do Antigo Testamento, no período ali veterotestamentário, era através de visões, era através de sonhos. A gente observa que nós observamos que Deus se revela a Jacó, Jacó tem a visão da escada, José tem sonhos, certo? E muitos outros, Deus revela através de sonhos, através de visões e assim sucessivamente. Outra expressão hebraica aqui para profeta é Nabi, certo? Então, tanto Nabir ou Navir são palavras hebraicas para profeta, sendo que Nabi se lê com as nikudes ou nikdotes, que são os sinais massoréticos, os sinais vocálicos. E Navir se lê sem a massorética, ok? Então, tanto Nabir como Navi significa profeta, alguém que era chamado para falar por outra pessoa, né? Falamos também em aulas anteriores que o conceito de profecia no Antigo Testamento aparece através do relacionamento entre Arão e Moisés. Deus chama Moisés no capítulo de número 3 para livrar Israel, que na época era conhecido como um povo hebreu, ok? Só que Moisés diz a Deus que ele era pesado de línguas. Há pregadores que até hoje pregam aí que, de certa forma, Moisés era gago, né? Tem pregadores que pregam aí dizendo que Moisés era gago, só que isso aí não tem base bíblica, tá certo, irmãos? Isso aí não tem nenhum fundamento. Quando a Bíblia diz que Moisés era pesado de línguas, a Bíblia quer dizer, tá certo, que Moisés ele tinha dificuldade em falar em público. Precisa entender, irmãos, que Moisés ele passa 40 anos no Egito. Durante esses 40 anos, ele vai ser submetido a toda ciência, a toda cultura, a toda disciplina, a todo conhecimento de sua época. A história diz, segundo o Flávio José, que Moisés ele vai se tornar um arquiteto, vai se tornar ali também um grande guerreiro através de Moisés, tá certo? Deus vai usar Moisés ali para dar vitória aos egípcios sobre os etíopes, sobre a Núbia, no caso, tá certo? Sobre os hititas. Então tem toda aquela situação. Moisés não era um homem despreparado, tá certo? Moisés era um homem preparado, um homem culto. Só que Moisés tinha dificuldade de falar em público. Ele era um homem tímido, ele não era gago como as pessoas pregam. Então Deus vai escolher, tá certo? Arão vai ser o porta-voz de Moisés. A Bíblia diz que Moisés seria como o próprio Deus e Arão seria como seu Nabi, como seu profeta, como seu porta-voz. Então, a expressão Nabi para profeta, tá certo? Fala de alguém que é chamado para falar por outra pessoa, ok? Quem eram os profetas? Os profetas eram porta-vozes que falavam em nome de Deus. Então precisa entender que a mensagem que o profeta transmite não é uma mensagem que sai do seu coração, é a mensagem que sai do coração de Deus. É por isso que existia uma exigência no Antigo Testamento acerca do ministério profético. Existia até a escola de profetas. Por quê?
para os profetas receber orientações, porque se alguém falasse algo dizendo ser Deus, quando na realidade não era Deus, as pessoas morriam apedrejadas ali, os profetas morriam apedrejados, tá certo? Então, profetas é o porta-voz, é alguém que fala em nome de Deus. Os profetas, eles não viam apenas o futuro, eles viam além deles. Exemplo, Isaías profetiza, tá certo, acerca do reino assírio, acerca da primeira fase do cativeiro babilônico, a segunda e a terceira fase. Ele profetiza acerca da destruição de Jerusalém, do templo, do ano 70, onde Tito vai vir, o general Tito de Roma, vai invadir Jerusalém, vai destruir a cidade. Ele fala do julgamento do capítulo 12, tá certo? Há profecias em Daniel que ainda vão ser cumpridas, ok? Isaías, da mesma forma também, ele profetiza, tá certo? Acerca de Ciro, acerca de Cristo, de João Batista, do milênio. A sua profecia ultrapassa o período interbíblico. A profecia de Isaías, que ainda vai ser cumprida, ele profetiza acerca de Cristo 770 anos antes dele vir. O que ele profetiza acontece na íntegra. Então tem toda esta situação. Então os profetas não viam apenas o futuro, eles viam além dele. Existem profecias de Isaías mesmo que ainda vai se cumprir no reino milenar. Ele fala do novo céu, fala do nova terra, tá certo? Ele fala do milênio, ok? Então há profecias que ainda vão cumprir isso. A vocação profética. Paulo diz que aqueles que foram chamados, eles foram vocacionados. Então, houve um preparo. Ainda que Deus usou os profetas dentro da sua perspectiva humana, dentro da sua perspectiva cultural e etc., Deus chamou esses homens, mas antes preparou esses homens, de alguma forma. Então, Paulo diz que aquele que foi chamado, ele foi vocacionado. Precisa entender que nesta época aqui, os profetas, eles exerciam um ofício, tá certo? Eles profetizavam, além de profetizar, eles precisavam ter uma vida elibata, uma conduta elibata para Deus se utilizar de cada um deles. Então, a vocação profética pode acontecer por meio de uma revelação sobrenatural, como é o caso de Isaías. Deus se revela a ele de uma forma sobrenatural, da mesma forma também que se revelou a Jeremias, ok? De uma forma sobrenatural, ok? Peculiar e particular. A vocação profética pode também ocorrer através de uma substituição, porque ninguém é insubstituível diante de Deus. Deus sempre tem alguém que fará mais. Deus sempre tem alguém que ele possa utilizar, que ele possa levantar. Porque tem pessoas que pensam que é insubstituível. Se ele não fizer, se não for ele, não será ninguém. Mas Deus sempre tem alguém que fará e fará melhor. Então a vocação profética pode acontecer de forma sobrenatural, pode acontecer também através de substituição, como é o caso de Elias e Eliseu. Deus dá ordem a Elias para ungir a Jeú como rei, se não faz a memória, e ungir também a Eliseu como profeta em seu lugar. Então Deus, tá certo? Pode também vocacionar o profeta através de uma substituição. E outra forma também de Deus vocacionar o profeta é sempre com a mesma perspectiva, segundo a sua vontade. Então Deus chama o profeta para fazer a vontade dele, não do profeta. Então perceba que
Salomão, no capítulo de número 16, verso de número 1, Salomão diz que os homens são a preparação do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Então, a vontade de Deus prevaleceu na vida dos profetas. É bem verdade que entender a vontade de Deus em início é algo desafiador, mas vale salientar que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E Deus, dentro da sua vontade soberana, Deus faz sempre o que Ele quer. Alguns profetas que Deus chamou se achavam incapazes. Alguns tentaram assim retrucar, retroceder, mas depois Deus fez eles entender que ali era a sua vontade sobre as suas vidas, porque estamos neste mundo para um propósito, esse propósito não é nosso, esse propósito é de Deus. E enquanto esse propósito não for cumprido, Deus vai nos forçar a entender a sua vontade. E quando este propósito for cumprido, Deus vai nos tirar daqui, porque não há mais necessidade de estarmos aqui, porque estamos aqui nesta vida para este propósito. Ok? Então vamos lá. A base da autoridade profética. Nós chamamos de autoridade, a língua grega, de exousia. O que é exousia? É autoridade dada. Então tudo que temos não é nosso. Tudo que temos é de Deus. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, profeta, doutor, evangelista, pastores. Então é Deus que dá a autoridade. Jesus disse aos discípulos: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então, a base da autoridade profética, tá certo? Ela não vem do homem, como também não depende do homem, depende de Deus. Então, a base da autoridade profética, em primeira instância, é a inspiração. É a base da autoridade profética. É por isso que os profetas, ao profetizar, eles usavam essa expressão. É muito comum você ver no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Por quê? Porque a base da autoridade profética era a inspiração. Era Deus que inspirava o profeta, segundo a sua vontade, a profetizar. Não aquilo que o profeta queria, mas aquilo que Deus queria. Então, se a base da autoridade profética é a inspiração de Deus, então, quando ele dizia assim diz o Senhor, isso garantia para quem ouvisse uma inerrância. Quem ouvia e conhecia a vida do profeta, como representante de Deus e da nação, sabia que o que saía da boca dele era a verdade que saía do próprio Deus, da própria eternidade. Quando ele dizia assim diz o Senhor, isso também garantia, para quem ouvia, a infalibilidade do que era dito. As pessoas entendiam que o profeta falou era algo infalível, que não ia falhar, porque o profeta, ele era o porta-voz, ele era o nabi, ele era o representante de Deus, ele era aquele que falava por Deus. As pessoas tinham convicção que quando o profeta abria a boca, duas coisas poderiam acontecer. Ou ele tinha uma palavra de bênção, ou uma palavra de maldição. A Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé o belemita, a Bíblia diz que quando Jessé vê Samuel, ele vai ficar temeroso e vai dizer assim, olha, é de paz a tua vinda, profeta. Ele diz, olha, é de paz a minha vinda. Santificai-vos e vinde ao sacrifício. Porque eles tinham a convicção que o que o profeta falava iria acontecer, porque ele é o próprio Deus falando através dele. Quando o profeta dizia, assim diz o Senhor, isso garantia a sua confiabilidade. Ok?
Então a base da autoridade profética é a inspiração, ok? E a base da autoridade profética, além da inspiração, também é a revelação. Por que revelação? Porque Deus mostra o que Ele quer aos seus profetas, certo? Deus revelava ao profeta a situação da nação, para que o profeta denunciasse o pecado da nação. Ele revelava ao profeta o que viria sobre a nação, se caso a nação permanecesse no caminho da desobediência, e ele revelava também ao profeta o que ele iria proporcionar para o seu povo, se caso o povo se arrependesse e voltasse para ele. Então, a base da autoridade profética, em primeira instância, é a inspiração. Em segunda instância, aqui é a revelação. O que é revelar? Revelar é trazer o conhecimento daquilo que está oculto. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que na Babilônia o rei, ele vai sonhar e ele não vai agora lembrar do sonho. Não pode agora da memória qual foi. Não sei se foi Belsazar ou Beltesazar. E a Bíblia diz que o rei da Babilônia, o monarca, ele sonha, ao acordar, ele não lembra mais do sonho. E aquilo vai perturbar a sua mente, e ele queria que os astrônomos, os adivinhos da Babilônia, revelasse qual foi o sonho que ele sonhou sem ele se lembrar, e desse a interpretação do sonho que nem ele se lembrava. E ele vai forçar ao povo, os seus súditos, a revelar aquilo que ele não sabia. Como os astrólogos, os adivinhos, os magos na Babilônia, os astrônomos não revelam, ele autoriza que todos eles fossem mortos. Então, naquela época, Daniel era sábio, governador, estava na Babilônia. Ele pede autorização para orar. E depois de um período de oração, a Bíblia diz que Deus revelou. Então, revelação não é o que todo mundo sabe e outros não. Alguns sabem, outros não. O que alguns sabem e outros não sabem, isso é fofoca. Revelação é trazer o conhecimento daquilo que está oculto, aquilo que não sabe, ou que ninguém sabe. Então, Daniel vai passar aquele período em oração, e a Bíblia diz que depois daquele período de oração, Deus vai revelar a Daniel o sonho do rei. E Daniel vai chamar o rei e vai dizer ao rei: olha, ó rei, o que você sonhou, nem mago, nem astrólogo, nem astrônomo, pode decifrar a sua interpretação, pode trazer ao seu conhecimento a sua revelação. Mas há um Deus no céu, Daniel deixa claro, que revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Então, Daniel revelou ao rei o sonho do rei, sonho este que o rei não lembrava, e ainda deu a interpretação do sonho. Ok? Então, recapitulando, a base da autoridade profética, em primeira instância, é a inspiração. Ok? A segunda base da autoridade profética é a revelação, onde Deus mostra o que Ele quer aos seus profetas. Então, revelação não é intuição humana, porque há uma geração, tá certo? Dos que se dizem profetas na atualidade, onde eles dizem que estão sentindo de Deus para falar isso, para orar por alguém, para mostrar isso, para mostrar aquilo. Então, revelação é trazer conhecimento que ninguém sabe. E revelação não é intuição humana. Os fatos revelados a Isaías sobre os fatos vindouros
são tão corretos que fazem alguns teólogos defender não um, mas 3 autores para o livro de Isaías. Então observe que o que Isaías profetiza acontece em uma dimensão tão extraordinária e com riqueza de detalhes que a autocrítica teológica, há pesquisadores que acreditam que o livro de Isaías, os 66 capítulos, não foram todos escritos por Isaías, mas sim por 3 autores diferentes, em épocas diferentes. Por causa de quê? Por causa da riqueza de detalhes. Vou dar um exemplo aqui. Quando Isaías profetiza acerca de Ciro, estudiosos dizem que o cumprimento desta profecia acerca de Ciro, que Ciro vai libertar os judeus, ok? Vai emitir um documento que é chamado de Cilindro de Ciro em favor do povo hebreu, do povo judeu. Estudiosos dizem que depois que Isaías profetiza acerca de Ciro que ele viria, iria libertar o povo, passaram-se 200 anos, mas o que ele profetizou 200 anos antes desse acontecimento, aconteceu com riqueza de detalhe, conforme ele profetizou. Então, há um questionamento muito grande em relação à autocrítica teológica acerca da autoria de Isaías em relação a todo o livro. Alguns até acreditam que do capítulo 1 ao capítulo de número 40 é de autoria de Isaías. E do capítulo de número 40 ao capítulo de número 66 é de autores diferentes que viveu nesta época aí, ok? Então, a sucessão de reinos em Daniel é tão correta que alguns críticos dizem que o livro foi escrito bem depois dos acontecimentos, porque ele vai profetizar acerca do Império Egípcio, do Império Grego, do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, ok? Do Império Romano. Então ele vai dar uma descrição de riqueza de detalhes tão extraordinária, de uma forma tão sucinta, e o que eles profetizam acontece com riqueza de detalhes conforme as suas profecias, que há questionamentos, aonde os críticos dizem que provavelmente o livro de Daniel, tá certo? Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, provavelmente teria sido escrito depois dos acontecimentos, depois que tudo aconteceu. Mas na realidade, o que Daniel profetizou, ele profetizou por meio da revelação de Deus. Deus, ele mostrou o futuro, tá certo? Ele revelou de forma antecipada aos seus filhos, conforme iria acontecer. Queira alguém crer ou não crer. Esta é a realidade. E precisa entender que não tem como explicar de uma forma racional as profecias. Por quê? Porque as profecias, quando vêm para a boca do profeta, para ser transmitido através dele, as profecias saem da eternidade. Então Deus não está na dimensão do natural. Nós estamos na dimensão do natural, tá certo? Do temporal, daquilo que é medido, daquilo que é limitado, mas Deus está na dimensão do sobrenatural, tá certo? Dentro de uma dimensão atemporal, que não pode ser contada, que não pode ser medida. O tempo de Deus é Kairos, o nosso é o Cronos, o nosso é cronometrado, o nosso é contado, mas o de Deus não, porque Deus é eterno, sem princípio nem fim. Então, quando a profecia sai da eternidade, ela não pode ser explicada através da racionalidade. A mente humana não pode explicar o que acontece dentro do sobrenatural. Então, tem revelações de Deus que Deus ele não revelou para a humanidade. Vou dar um exemplo. Martim Lutero, ele usou 2 expressões latinas para falar do Deus revelatus, do Deus que se revela ao homem, e do Deus obscôndito. Moisés, do capítulo 29, e versículo de número 29, Moisés vai dizer que as coisas ocultas são para o Senhor nosso Deus, é revelada para nós e nossos filhos. Teve coisas que Daniel viu que o anjo deu a Daniel a orientação de não relatar, de não escrever. Da mesma forma, João viu coisas no Apocalipse que Deus não permitiu que ele escrevesse. Então, coisas
que não estão reveladas no texto sagrado, pois Deus não quis revelar ao homem, ok? Será revelada nos últimos dias de uma forma inesperada. Então não há explicação racional para a profecia bíblica. Paulo usa uma expressão que Paulo diz que é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que ele exista. Então, a vida com Cristo é uma vida de fé. Eu creio nele, ele cuidará de mim, ok? Então, recapitulando para fecharmos essa certa aula de hoje, a base da autoridade profética é a inspiração, ok? A inspiração garante a inerrância, garante a infalibilidade, garante também a confiabilidade e, em segunda instância, em segundo lugar, a base da autoridade profética é a revelação, onde Deus mostra o que ele quer aos seus profetas, ou por meio dos seus profetas. E a revelação de Deus não é uma intuição humana, ok? E não há explicação racional para as profecias bíblicas, ok? Isaías usa uma expressão que Isaías diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos próprios caminhos, ok? Então Deus abençoe a todos e até a próxima aula em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.